Meu nome é Simone, sou professora em Monte Carmelo. É muito instigante pensar como as rochas são formadas e quanto tempo isso pode levar. E afinal, também sempre temos dúvidas. É pedra ou rocha? Ok, professora Simone. Essa é uma pergunta muito interessante e é a dúvida comum de muitos estudantes. Todas as substâncias que ocorrem no nosso planeta, sólidos, líquidos e gases, são compostas por minúsculas partes, como pequenos tijolos em uma grande construção. Estas minúsculas partes são chamadas de átomos. Os átomos, que também são chamados de elementos químicos, podem ter uma grande variedade de tamanhos e pesos. Oxigênio, hidrogênio, ferro e cálcio são alguns entre dezenas de outros elementos químicos. Na natureza, a ampla maioria dos elementos ocorre conectada diretamente a outros elementos. Ou seja, átomos se ligam a outros átomos por conexões chamadas de ligações químicas. Imagine que com dezenas de elementos químicos do nosso planeta seja possível inúmeros tipos e modos de ligações, desde as mais simples até as mais complexas. Acontece que essas ligações podem ter um grau maior ou menor de organização. Imagine uma piscina de bolinhas vermelhas e amarelas que poderiam, por exemplo, ser organizadas por uma pessoa, intercalando as bolinhas vermelhas e amarelas de modo ordenado. Porém, a mesma piscina poderia simplesmente ter as bolinhas em qualquer posição, ou seja, não haveria nesse caso organização das bolinhas. O primeiro caso serve para ilustrar as ligações entre átomos e um sólido com estrutura ordenada, ou seja, cristalina. E o segundo caso serviria como um exemplo de um sólido com estrutura desordenada, ou seja, não cristalina. No primeiro caso, podemos chamar este sólido de cristal. Alguns cristais podem ser raros e valiosos, mas há cristais que são tão comuns no nosso dia a dia que podem ser comprados até no mercado de seu bairro. Um exemplo disso é o que utilizamos para adoçar nossos dias, o açúcar. Outros exemplos de cristais podem ser vistos, por exemplo, na forma de grão de areia na margem de um rio. Para os dois casos, os elementos que compõem esses sólidos são bem organizados, porém uma diferença importante entre essas duas substâncias é a origem de cada uma, pois o açúcar é fabricado da cana, enquanto o grão de areia veio da rocha, que teve um pedacinho dela transportado pelo rio. Neste caso, além de um cristal, esse pedacinho pode ser chamado também de mineral, pois foi criado pela própria natureza. Interessante, mas você ainda não explicou a diferença entre pedra e rocha. Calma lá, mineralzinho apressado. Agora que já compreendemos o que são minerais, podemos entender o que são as rochas e como elas são formadas. Por definição, a rocha é um sólido que ocorre na natureza e que contém um ou mais minerais. Os nomes das rochas são dados de acordo com seu conjunto de minerais e seus diferentes formatos, texturas, que indicam o que aconteceu na sua formação. Existem três tipos principais de rochas: as rochas magmáticas, que também são chamadas de ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Rochas magmáticas foram o primeiro tipo de rocha a existir na Terra. Como o próprio nome já diz, são aquelas originadas a partir da solidificação do magma. Com o passar do tempo, esse material vai esfriando e se solidificando, e isso pode ocorrer tanto acima da superfície, onde o esfriamento ocorre mais rápido, quanto em grande profundidade, onde o resfriamento é mais lento graças às altas temperaturas no interior do planeta. Quando o resfriamento é mais rápido, os átomos ainda ficam meio bagunçados e não têm tempo de se organizar para que os cristais se desenvolvam. Portanto, as rochas que são formadas apresentam cristais muito pequenos e quase a gente não enxerga. Um exemplo de uma rocha resfriada na superfície é o basalto,
bastante usado no calçamento de ruas e praças. Por outro lado, quando o resfriamento é mais lento, os átomos têm mais tempo para se organizarem, o que ajuda no crescimento dos minerais antes da solidificação completa da rocha. Um exemplo muito comum disso é o granito, comum nas nossas pias das nossas casas, e que apresentam cristais incolores de quartzo que podem ser identificados sem muita dificuldade. Já as rochas sedimentares são formadas na natureza por pedacinhos que foram arrancados naturalmente de outras rochas e formando o que chamamos de sedimentos. Esses sedimentos são transportados pelo vento, pela água ou pelo gelo até um lugar que parece um grande recipiente, como uma grande bacia, onde ele se junta com os outros pedacinhos. Por isso, esse local é chamado de bacia sedimentar. Com o passar do tempo, a quantidade de sedimentos nessa bacia pode ser tão grande que o seu próprio peso pode espremer os sedimentos que estão no fundo da bacia, transformando-os em um material mais resistente, que é uma rocha sedimentar. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. Como o próprio nome diz, foi formado a partir da areia, que acumulou em uma bacia sedimentar e foi espremida pelo peso da areia que veio por cima dela com o passar do tempo. As rochas metamórficas, por sua vez, são geradas por um processo chamado metamorfismo, que ocorre quando a temperatura e a pressão sobre uma rocha são suficientes para modificar as estruturas cristalinas dos minerais, transformando assim uma rocha já existente em uma rocha nova, sem que ela deixe de estar no estado sólido. Um exemplo comum de rochas metamórficas é a ardósia, que você já deve ter visto em pisos e revestimentos por aí. Mas então, por que é comum chamarmos as rochas de pedras? Pedra é um termo popular que se refere a pedaços de qualquer material sólido e rígido. Por exemplo, pedra de giz, pedra de cimento, pedra de tijolo, incluindo as rochas e até mesmo as chamadas pedras preciosas. A diferença é que a rocha sempre será formada naturalmente, sem a ação do ser humano, enquanto as pedras podem ter origem natural, mas também podem ser produzidas por seres humanos. Geocientistas estudam fenômenos naturais, então sempre terão cuidado de trabalhar com rochas, o que são naturais. Por isso, é comum ouvir esses cientistas dizendo que não é pedra, é rocha, quando alguém pede uma informação sobre essa pedra. Fenômenos naturais que ocorrem no nosso planeta, como as chuvas, os ventos, os terremotos e os vulcões, foram muito importantes para a geração de várias rochas diferentes ao longo da história do planeta. Aqui pertinho de Monte Carmelo, podemos encontrar rochas magmáticas que foram geradas pelo resfriamento de magma que saíram de vulcões. Não precisa ficar preocupado, isso foi há muito tempo. Há mais ou menos 85 milhões de anos, essa região era repleta de vulcões, que foram responsáveis por trazer um tipo especial de cristal, muito valioso. Hoje não temos nenhum vulcão ativo nessa região, e nem em qualquer outra região do Brasil. Pois é, nem nossos tataravós chegaram perto de presenciar isso. Um ser humano de 85 anos teria que viver 1 milhão de vezes seguidas, ou 85 milhões de anos, para chegar até a idade dessa época. O nosso planeta, aliás, é bem mais antigo que isso. Ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Por isso, a maior parte da história da evolução de nosso planeta, infelizmente, não pode ser vista pelos seres humanos, mas está gravada nas rochas. É a missão dos cientistas desvendar um pouco os fascinantes mistérios da Terra e o que as rochas querem nos contar. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal para mais respostas geológicas. Yeah, man.